Space. Os enigmas do universo com a Agência Espacial Europeia. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Twinkle, twinkle. Quando se trata da origem do universo, há uma ideia que realmente capta a nossa atenção, que é a seguinte: tudo, até mesmo o próprio tempo, começou com o Big Bang. Então foi mesmo isso que aconteceu? O Big Bang é algo no nosso pensamento atual como o ponto de origem do surgimento do nosso universo. Como aconteceu e o que existia exatamente naquele momento ainda não está muito esclarecido. O Big Bang é uma ideia, não é um momento no tempo. Muitas vezes as pessoas confundem o Big Bang com um determinado momento no tempo. O universo torna-se infinitamente denso, infinitamente quente, no tempo igual a zero segundos. Isso é o chamado Big Bang. O Big Bang é um modelo. O Big Bang é um modelo que permite a ligação de diferentes fatores que foram observados e compreendidos. Isso permite-nos ter desenvolvimentos em teoria que podem ser testados contra observações. É um modelo que nos permite criar uma história. Donc, en gros, c'est un modèle qui permet d'écrire une histoire. Se o conceito de Big Bang é difícil de descrever, é ainda mais difícil de medir e testar através de uma experiência científica. Mas é exatamente isso que dois dos principais projetos do nosso tempo pretendem fazer. Um deles está na Terra, o outro no espaço. Na Terra, essa experiência está no CERN, perto de Genebra. Estamos em frente dos detectores que foram usados no ano passado para descobrir o bosão de Higgs. Duas equipas científicas trabalham em paralelo com o acelerador de partículas do CERN para encontrar o lendário bosão de Higgs, a partícula que dá massa à matéria e comprova a existência do campo de Higgs. Acreditamos que esta experiência pode ajudar a compreender o Big Bang. Se avaliarmos o nível de energia a que chegamos e o tipo das massas que podemos alcançar com a criação desta experiência, aproximamos-nos de algo como 1 bilionésimo de segundo depois do Big Bang, muito perto do Big Bang. Enquanto pequenas partículas colidem no CERN, o satélite Planck da Agência Espacial Europeia está no espaço numa jornada épica para digitalizar a luz remanescente do Big Bang. Na primavera, a equipa do Planck lançou o que é considerado o mapa final da radiação cósmica de fundo. Mostra o universo 380 mil anos apenas após o Big Bang. O satélite está numa órbita que segue a Terra a uma grande distância e, à medida que segue a Terra, gira em torno do Sol. Esse grande círculo que a câmara está a fazer no céu também está a girar em redor da órbita. Com a combinação destes movimentos, podemos construir uma imagem de todo o céu durante cerca de 6 meses. Chegar ao cerne da questão e descobrir como a matéria e tudo no universo é gerado requer experiências de larga escala. A partícula começa numa garrafa de hidrogênio. São como um enxame de moscas a voar através destes tubos. No momento em que estão no acelerador de partículas, estão quase à velocidade da luz. Normalmente circulam nesta máquina na ordem das 8 a 10 horas.
Finalmente, o próton colide com um próton vindo de outra direção e é destruído, com partes a voar em todas as direções e a criar novas partículas enquanto o faz. Os fotões ou partículas de luz que constituem o fundo cósmico têm uma vida completamente diferente. Então, por onde andam antes de serem apanhadas pelo Planck? 13.8 billion years. Começando pelo início. Num universo inflacionário há uma pequena parte, muito menor do que o núcleo de um átomo, que incha e cria um universo. E é tão grande ou ainda maior do que o que podemos observar. E um fotão que vive neste universo inicial e dispersa cargas positivas e negativas, porque o universo é tão denso que existe um plasma com cargas positivas e negativas e fotões espalhados à volta. Eventualmente o universo expande-se o suficiente, portanto, estas cargas positivas e negativas, eletrões e prótons, transformam-se em átomos de hidrogênio. O fotão deixa de andar à volta e segue em linha reta, continua por 13.800 milhões de anos até atingir o espelho da missão Planck e termina num dos nossos detectores. A luz que viaja até nós desde o início dos tempos e partículas esmagadas num acelerador gigante. Estas são as testemunhas das quais dependemos para reconstruir a história do Big Bang e tudo o que se seguiu. Mas será que contam a mesma história? O satélite Planck foi uma grande conquista. As equipas têm vindo a estudar a forma como o universo funciona e estão a encontrar ligações entre o modelo que temos e o que estão a observar. Está tudo intimamente ligado. Num sentido, acho que estamos a aprender as regras do jogo e eles estão mais a trabalhar na forma como tudo aconteceu no universo, mas sem uma destas partes não se consegue ter uma visão completa. É evidente que, ao nível fundamental, há uma ligação muito profunda. Por exemplo, queremos saber o que é a matéria negra, e é, provavelmente, algum tipo de partícula sobre a qual sabemos muito pouco, o que é, por exemplo, uma ligação muito clara com a comunidade física das partículas. Alguns modelos que podemos construir são totalmente compatíveis. Podem ser reunidos para descrever o Higgs encontrado no CERN e as propriedades inflacionárias medidas pelo Planck. A teoria do universo inflacionário, que descreve um universo que se expande exponencialmente numa fração de segundo após o Big Bang, é suportada pelos dados de Planck. No entanto, a nossa imagem do início do universo está longe de ser completa e há muitas questões pendentes. Se tentarmos calcular com base nos dados parciais que temos, descobrimos que há grandes contradições, como no campo de Higgs. Descobrimos a explosão de Higgs. É suposto que o campo de Higgs dê massa a todo o universo, preenchendo o universo com este campo, de modo a que as partículas tenham massa, porque se movem sempre através deste material. Este campo de Higgs é extremamente denso, mais denso do que o chumbo, e mesmo assim não o vemos. Não afeta a gravidade dos planetas, por isso há uma grande contradição entre o que se acha sobre um campo a preencher o universo do ponto de vista da física das partículas. E do ponto de vista da astrofísica é bastante claro que o universo não é preenchido com uma grande quantidade de líquido mais denso do que o chumbo. Por isso existe uma contradição, algo que é preciso perceber. Há diferentes tipos de anomalias e algumas em larga escala. Por exemplo, vemos que há uma assimetria na quantidade de energia que existe no hemisfério em relação ao outro, e isso não devia acontecer de acordo com a teoria. Há desenvolvimentos teóricos recentes que são um pouco preocupantes, já que há uma tendência na física teórica que pensa que o universo que conseguimos observar é apenas uma pequena parte de um imenso universo.
E estamos a pensar seriamente que há uma outra parte do universo que não podemos medir, que obedece a leis diferentes, incluindo as leis fundamentais da física. Quando se pensa nisso, é muito triste, porque significa que se pode acabar com uma explicação do género: as coisas são como são, porque são assim. A ciência continua. A equipa do Planck está agora a estudar os padrões de polarização e os cientistas do CERN vão investigar o campo de Higgs ainda mais. Ambos estão na fronteira da investigação sobre as origens do universo. Por enquanto, para os próximos 20 e 30 anos, temos muito nas mãos para começar a entender e seguir em frente, reunir novos dados e entender o que se passa lá. Esta incrível riqueza de dados e observações que podemos usar para confrontar estas ideias malucas é o que realmente me entusiasma. É a forma como a ciência funciona. Procuramos o que não entendemos e então investigamos até encontrar algo que nos permita perceber. Não é inviável que, em algum momento, o cérebro humano simplesmente não seja grande o suficiente para captar o que realmente está na origem de tudo.